A Era Vargas, com o seu personagem principal, Getúlio Vargas. Se você está curioso sobre essa história, não se preocupe que eu irei ensinar a você. E você já sabe, né? Se você é um fanático de histórias feito eu, então venha comigo. Que mais tarde seria o governo do nosso Brasil. Ele foi eleito deputado para defender. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Histórias K. E como eu disse a você, hoje iremos falar sobre a Era Vargas. E para falarmos de fato da Era Vargas e de Getúlio, temos que voltar um pouco no passado para falarmos sobre a República Velha, que também pode ser chamado como a Primeira República, que nessa Primeira República era chamado também como o período do café com leite. Mas como assim? Nesse tempo, o Brasil só podia ser governado por políticos de São Paulo e de Minas Gerais, que eles tinham uma aliança, que em 4 anos ia governar um presidente de São Paulo e nos outros 4 anos seguintes ia ser governado um político de Minas Gerais. E essa aliança durou 60 anos. Só que o presidente de São Paulo, o Washington Luiz, ele candidatou o seu amigo Júlio Prestes. E assim quebrando essa aliança entre Minas Gerais e São Paulo. Só que aí Minas Gerais ficou revoltadíssimo com isso e se aliou a outros estados, como o principal Rio Grande do Sul. E então, junto Rio Grande do Sul e Minas Gerais, eles escolheram um homem para disputar a presidência do Brasil com Júlio Prestes. E quem esse foi? Getúlio Vargas. E como estamos falando de Era Vargas, quem você acha que ganhou? Sim, Júlio Prestes. Só que os aliados de Getúlio Vargas, inconformados com a derrota, eles fizeram uma revolta armada, fazendo assim um golpe de Estado. Nesse período, acidentalmente, o vice-presidente Getúlio Vargas, chamado João Pessoa, ele foi assassinado em Recife, a capital de Pernambuco. Aproveitando-se da situação, os aliados de Getúlio Vargas culparam os aliados de Júlio Prestes com esse assassinato. E a pressão foi tão grande com Júlio Prestes que ele renunciou ao cargo de presidente. E fazendo assim, com um voto indireto, Getúlio Vargas se tornar o presidente do país. E que só é chamado de fato o nome Era Vargas ou seus 15 anos de poder aqui no Brasil. Mas como um político conseguiu ficar 15 anos no poder? Irei explicar com o contínuo do vídeo. E o governo de Getúlio Vargas é dividido em 3 períodos, em 3 fases. O primeiro, o governo provisório. E que no ano de 1930, Getúlio Vargas se tornou o presidente do país. E que agora ele fez centralizar o seu poder. Ou seja, ele tirando seus inimigos políticos e colocando seus aliados políticos para governar cada estado do Brasil. Que naquela época não eram chamados de governadores, eram chamados de interventores. E com isso, com seus aliados no poder também, ele centralizou mais o seu poder para si. E quem não se deram nada bem com essa história foi São Paulo. Tanto que até em 1932, eles fizeram uma revolução, que é chamada de Revolução Constitucionalista. E assim, eles exigiram uma nova Constituição. E que de fato ocorreu uma grande guerra, que durou cerca de 3 meses, mas com a vitória de Getúlio Vargas. Ele pode ter ganho militarmente, mas politicamente a pressão foi tão grande que ele fez de fato uma nova Constituição. E com as principais leis que ele fez foi o direito de executivo ter mais poder, o do voto obrigatório e também agora as mulheres poderiam votar. E também o voto secreto. Com essas leis que ele criou, ele conseguiu ficar mais 4 anos novamente no poder do Brasil. Indo agora para a segunda fase, ou o segundo período do seu poder, que é o governo constitucional. Que o governo constitucional foram criadas 2 ideias. Uma é ANL, Aliança Nacional Libertadora, que defendia o comunismo. E o outro é AIB, Ação Integralista
Brasileira, que defendia o fascismo, aquele mesmo fascismo da Itália. Que Getúlio Vargas, ele sempre foi um apreciador sobre o nazismo e também o fascismo. Ele tinha de certa uma ligação com isso, tanto que a ANL tentou tirar Getúlio Vargas do poder. Essa fase desse período foi chamada de intentona comunista. Só que com a falta de comunicação dos estados, que também se aliaram a essa intentona, eles falharam miseravelmente. Só que agora, já quase perto do fim do seu poder, como qualquer político, ele é um político ambicioso e quis ficar mais no poder. Só que não tinha como. Então ele fez um plano, que é chamado o Plano Cohen. Ele utilizou dessa intentona comunista para enganar o povo brasileiro. Nesse plano Cohen, os seus aliados escreveram uma carta falsa dizendo que os comunistas iriam dominar o Brasil e iriam queimar as casas de muitos quarteirões. Nesse mesmo dia, Getúlio Vargas ele foi na rádio de todo o Brasil para falar que os comunistas queriam dominar o Brasil inteiro. E isso assustou muito a população brasileira naquele tempo. Ele cancelou as eleições daquele próximo ano. E ele fica bem mais no poder, cerca de 8 anos no poder logo após. Que essa fase agora, ou o período, é chamado, e a terceira e a última, do Estado Novo. E que lembra daquela Constituição que ele fez em 1934. Bom, na verdade, ele não tinha a intenção de fazer essa Constituição. Ele fez mais por pressão da população, mas ele não estava nada afim de fazer aquela Constituição. E com o período do Estado Novo, ele cancelou aquela Constituição. E fazendo assim, uma nova Constituição chamada Polaca, fechando todo o Congresso Nacional e tornando agora o poder para si. E também nesse período ocorreu a ditadura no Brasil, que também é conhecido como ditadura militar. Ele virou o ditador e o único ditador do Brasil. E que em 1937 ele criou agora, que é chamado de Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou seja, ele censurando tudo aquilo que se opuseram dele. Ou seja, políticos inimigos que eram contra ele. Censurando e também perseguindo esses povos políticos e os prendendo. Mas ainda assim, ele continuou com suas políticas trabalhistas, criando agora a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Que eu tenho até uma versão aqui em casa de CLT, que até tá aqui. Cadê? Consolidação das Leis do Trabalho. Que claro, essa aqui é a versão de 2018, se eu não me engano. E que claro, com o tempo, vai mudando leis e criando novas leis. Mas isso é uma curiosidade. E para você ver o tamanho desse livro, né? A grossura dele. Mas não só isso. Ele criou também o Código Penal. Existia a pena de morte. E que também ele foi responsável por criar a carteira de trabalho, que temos até hoje. E também o salário mínimo. Só que o período do Estado Novo, ele é mais conhecido por o Brasil, a Segunda Guerra Mundial. E Getúlio Vargas, ele sempre teve um apreço por o nazismo e o fascismo. Só que a Segunda Guerra Mundial iniciou-se em 1939 e terminou em 1945. De 1939 até 1944, o Brasil ficou neutro. Mas o que move o mundo é dinheiro. Os Estados Unidos deu de presente para o Brasil cerca de 200 milhões de reais. Como um presente e também para melhorar cada vez mais o exército brasileiro. E com isso, Getúlio Vargas enviou o FAB e o FEB. FAB, Força Aérea Brasileira, e o FEB, Força Expedicionária Brasileira, enviando para a Itália, que os brasileiros ganharam cerca de 20 vitórias e que foram um dos responsáveis por acabar com o fascismo na Itália. E assim, em 1945, acabando a Segunda Guerra Mundial. Só que os militares e os seus próprios aliados, eles já estavam insatisfeitos com Getúlio Vargas, pois com a Segunda Guerra Mundial acabada e o fim do nazismo e do fascismo, e também com o fim da ditadura desses dois países, da Alemanha e da Itália, o único país que ainda tinha ditadura era aqui no Brasil. E assim ficaram insatisfeitos com isso, e assim pressionando Getúlio Vargas para deixar a presidência. E com muita pressão dos militares, ele deixou. E assim, em 1945, ele saiu da presidência e também pondo fim da Era Vargas, de 1930 até 1945. Só que foi o fim da Era Vargas, mas não foi o fim de Getúlio Vargas, que logo após teve a eleição e outro presidente se tornou presidente do país. Mas adivinha quem na outra eleição se elegeu e se tornou presidente? Sim, Getúlio Vargas, pois o povo brasileiro amava Getúlio Vargas. Não sabia dos seus podres, mas amavam.
E com essa presidência, ele adotou agora o nacionalismo. E que também ele foi responsável por criar as primeiras indústrias aqui no Brasil. No seu governo atrás, ele já teve essa ideia de industrialização. Só que ele forçou ainda mais isso no seu segundo governo. E com a principal industrialização que ele criou foi a Petrobras. Só que outras empresas multinacionais detestavam o Getúlio Vargas. E sempre o acusaram de golpes e de roubos. Só que a merda virou boné de vez em agosto de 1954. Com o seu arqui-inimigo Carlos Lacerda, ele sofreu um atentado. E claro, seus inimigos, eles colocaram a culpa nele. Só que nós sabemos que, hoje de fato, ele não teve nada a ver com esse atentado. Mas a pressão foi enorme que ele não renunciou. Mas então foi que, um certo dia, ele não aguentou. Ele foi para o seu quarto, tirou do seu armário um revólver e atirou no seu próprio coração, assim se suicidando. Mas antes dele se suicidar, ele escreveu uma carta para o povo brasileiro. Meu sacrifício vos manterá unidos, e meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota de meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna, mas esse povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil, lutei contra a expoliação do povo, tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. E que bom, galera! Esse foi o vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para ter mais vídeos como esse. Mas é isso, pessoal. Um abraço para vocês.